questões já no início do jogo, o que aconteceu no primeiro confronto também contra o Curitiba. Isso acaba atrapalhando o que foi elaborado. Nós fizemos algumas mudanças, acabamos sofrendo os gols, desatenção, novamente uma falha nossa de posicionamento, de marcação, coisa que tem ocorrido e que nós trabalhamos a semana, alertamos, mostramos os atletas do Santos que atacariam essa bola. E começamos a querer jogar muito por dentro com os dois, mudamos um pouquinho a maneira de jogar, até pela necessidade. E usamos muito a bola por dentro, demos o contra-ataque para o Santos, mas mesmo assim criamos algumas situações. Já no segundo tempo, o volume de jogo superior, com um pouquinho mais de jogadas pelas laterais, com triangulação, com ultrapassagem, e com méritos, e o Aranha fazendo grandes defesas, evitando aí a nossa vitória, e o Santos com a situação do contra-ataque, né? Então, esse foi o jogo que eu vi. Adilson, aqui, boa noite. A pergunta que eu faço é a seguinte: você sai do Maracanã, qual é o teu sentimento? Aliviado por tudo que aconteceu, o gol do Corinthians no final, empate do Vasco, ou você sai frustrado pela equipe não ter conseguido um resultado positivo? Olha, evidente que a gente sempre pensa em vencer, só que nós tivemos dificuldades, alguns não rendendo o que nós esperávamos. O Santos tirou proveito dessa situação, trabalhou bem a bola e usou aí o contra-ataque para definir o jogo, mas no segundo tempo a superação, a entrega, a vontade de querer reverter, a personalidade, eu acho que foi um time organizado e superior. Então não dá para ficar comemorando, nós sabemos que tá muito perto todos e o grau de dificuldade é para todos. Nós temos 2 compromissos fora agora, vamos tentar somar o maior número de pontos para a gente conseguir esse objetivo que é a permanência. Adilson, aqui no meio, por favor. O Juninho, agora há pouco, disse o seguinte: que se não fosse essa torcida do Vasco hoje aqui no Maracanã, o Santos teria goleado o Vasco. Queria saber se você concorda com ele. Ele, inclusive, disse que não deve jogar mais esse ano. Tem que enaltecer, agradecer, parabenizar nas circunstâncias que a gente se encontra. Era importante a presença deles, gostaria de agradecê-los. Eles foram importantes, ajudaram, incentivaram, cobraram, né, jogaram junto. É isso que a gente... E nós precisávamos retribuir com uma vitória. Infelizmente não foi possível, mas o poder de reação, eles têm muita importância nisso. E o Juninho, infelizmente, é uma lesão. Eu aguardo aí o Dr. Clóvis se manifestar a respeito, mas acho que fica fora o restante. Adilson, aqui no fundo, é claro que o empate tirou o time da zona do rebaixamento por causa do resultado do Fluminense já no finalzinho do jogo. O torcedor sai comemorando, vibrando muito essa situação. Mas você, como profissional, técnico do time, tem que, claro, fazer a análise para frente. O Vasco joga 2 jogos fora seguidos e o Fluminense vai ter 2 partidas seguidas dentro do Rio de Janeiro. Você sai com a mesma sensação do torcedor que saiu comemorando, ou você já projeta que o tropeço de hoje foi muito grave pensando na sequência do campeonato? Não é o tropeço, né? Não saio comemorando, eu saio consciente. É o segundo jogo que faço. É questão de observação daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pensa, daquilo que nós precisamos melhorar, da pontuação que nós temos consciência. Então, eu saio atento, já pensando no Grêmio, no Corinthians, para fazer o melhor e a gente trazer pontos. Essa é a nossa intenção. Adilson, boa noite. 2 colocações, por favor. A primeira é sobre os 2 jogadores que você perdeu logo no início do jogo. Isso desmonta qualquer esquema que você armou durante toda a semana. E o que significa sair da zona do rebaixamento momentaneamente? Significa alguma coisa? A perda dos 2, o Reginaldo era para fazer um trabalho, ele tentou fazer, cumpriu, sentiu uma dor, o Juninho antes. E aí a gente
tentou encaixar eu até pensei no Guinha Azul, mas aí é como Guinha Azul, Bernardo, essas coisas a gente tem que ter um pouquinho de calma. Então voltaram esses dias, aí lá na frente eu teria que tirar esse atleta. Então já 2 baixas e você fica preocupado com isso. Agora, a sensação é de alerta mesmo, né? Nós temos que ter atenção, o campeonato tem mais 5 rodadas, é possível, né? Então vamos se entregar, se dedicar, prestar atenção, fazer o melhor aí, porque o grau de dificuldade é enorme. Adilson, aqui atrás, por favor. O Bernardo, depois do jogo, chegou a dar a declaração que ele está pronto. Ele foi perguntado, inclusive, sobre já essa situação do Juninho, né, que dificilmente terá condições de retornar nessa temporada. E ele disse que está pronto, ele está preparado e disse mais, que ele deve muito ao Vasco e que nesse momento ele precisa ajudar. Como é que você está contando com esse jogador para essa sequência que o Vasco vai ter pela frente agora de jogos decisivos? Eu conheço o Bernardo do Cruzeiro, né? Ele trabalhou conosco lá em 2008, 9, 10. Ele está voltando, nós temos consciência que é um processo gradativo e todos querem ajudar. Agora nós precisamos colocar aquilo que a gente entenda que seja o melhor para o momento. Mas ele vai ser importante nessa reta final. Adilson, aqui atrás. 15 dias, 2 jogos. Já deu para ter uma noção de como está, né? Principalmente a cabeça, o psicológico desse time do Vasco. Como é que você está trabalhando com isso, já que agora faltam 5 jogos apenas e o time conseguiu momentaneamente sair dessa zona de rebaixamento? Olha, foi importante essa semana, né? Cheia, porque véspera do jogo do Curitiba foram 3 dias de trabalho, pouca coisa, e você vai conhecendo. Mas eu tenho ouvido muito o Ricardo, o Jorge, o Carlos Germano, o Márcio, né, os preparadores, o Roberto, todo mundo quer ajudar. E eu, dentro daquilo que a gente tem observado e a gente tem procurado fazer. É evidente que nós temos que passar tranquilidade. Eu acho que um time desesperado, desorganizado, um time que ataca de qualquer jeito, isso não vai chegar a lugar nenhum, né? E eu vi no segundo tempo um Vasco buscando gol, mas com consciência, né?